E aí, caros, tudo bem com vocês? Aqui Márcio Bezerra, analista, arquiteto e desenvolvedor full stack. Nesse vídeo aqui interessante, nós vamos brincar aqui um pouco com o Angular. Nós vamos utilizar apenas o Angular, nós não vamos utilizar back-end, nenhuma estrutura relacionada. Criar uma aplicação que recupera informações do mercado de ações. Então nós vamos conhecer aqui uma API, daqui a pouco eu falo ponto a ponto aqui o que é que nós vamos ver nesse vídeo. Na verdade, nesse vídeo não, porque pode ser uma sequência de vídeos. Eu vou tentar evitar de fazer vídeos muito grandes, vídeos talvez no máximo de 30 minutos. Então pode ser que não dê para fazer num vídeo só. Mas o que é que a gente pretende fazer aqui? Eu separei aqui de forma um pouco rabiscada, poderia ter criado uma coisa mais elaborada. Então a gente vai aprender a utilizar o Angular para criar uma aplicação genérica de finanças. O que importa aqui é mais o aprendizado, né? Você pode evoluir a aplicação e assim ganhar mais conhecimentos, preparar o ambiente, né? Que versão você está utilizando do Angular, como é que você instala o Angular. O Angular ele precisa do Node, então nós vamos também aprender como é que versão do Node você tem aí, como é que instala, de maneira bem superficial, porque o foco aqui é mais Angular do que Node, né? Nós vamos aprender a criar a aplicação, criar uma aplicação Angular. Então nós vamos aprender a utilizar o Visual Studio Code, né? Nós vamos codificar no Visual Studio Code a aplicação. Criar layout de páginas, vamos criar aqui, modificar um pouco o layout da página principal da nossa aplicação, uma aplicação bem simples. Nós vamos conhecer também aqui a API Alpha Vantage, que é uma API bem interessante, que ela fornece informações do mercado financeiro. Então ela é compatível com a maioria dos índices do mercado financeiro. Nós vamos também aqui aprender a criar serviços, e se tiver algum erro aqui, agora que eu estou vendo, eu peço desculpas, que eu fiz isso aqui mesmo, hoje mesmo, de uma hora para outra eu resolvi fazer isso, para fazer esse vídeo, né? Então nós vamos aprender a criar services, é bem importante isso aí. Então nesse service você vai ter aquele skill, vamos dizer assim, de aprender a fazer chamadas HTTP. Nós vamos aprender também a criar componentes, né? No caso aqui nós vamos criar um componente para exibição de gráficos. Nós vamos apresentar o valor de uma cotação, de uma série de cotação que você vai selecionar de forma gráfica, né? A gente vai mostrar esses resultados de forma gráfica aqui. Para isso nós vamos criar um componente e nós vamos também utilizar esse componente. Então vamos chegar aqui na fase, né, em que nós vamos codificar a aplicação, a página principal da aplicação, e nessa codificação nós vamos sempre privilegiar signals, porque as novas versões do Angular, elas incentivam você a utilizar signals. Vamos aprender também um pouco sobre tratamento de erros. E na última parte nós vamos finalizar a codificação do nosso componente, instalando duas bibliotecas que são bem interessantes, bibliotecas para criação de gráficos, que você vai conhecer, e você vai aprender a criar gráficos aqui. Você vai poder utilizar sua criatividade para evoluir esses gráficos aí. Então, para você encontrar as partes, existem várias maneiras. Na descrição do vídeo pode ter a playlist, se eu tiver criado uma playlist. O que ocorre bastante aqui no final do vídeo aparecem umas sugestões, e essas sugestões têm a parte anterior ou a parte final. Dessa maneira você consegue seguir a sequência de vídeos. Uma coisa que eu acho que eu esqueci de falar aqui é que nós vamos trabalhar com o Angular 21. Então a versão 21 do Angular, ela incentiva bastante que você trabalhe com signals, não é? Ela é por padrão zoneless. Vou até pegar aqui algumas características. Ela é zoneless por padrão. Então, ou seja, se você quiser trabalhar de maneira reativa, em muitos casos, né, você vai precisar utilizar signals, que é uma maneira mais performática de você trabalhar de maneira reativa utilizando o Angular, né? Tem também o Signal Forms também, que é não é bem uma novidade, né, mas eles aprimoraram nessa versão aqui. Colocaram o Vitest como biblioteca padrão de testes, o que está sendo muito elogiado e está sendo muito adotado. Tem também novidades relacionadas a IA, então ela já vem com a integração com IA. Logo quando você cria um projeto, como nós vamos ver aqui, ela já sugere que você faça uma escolha dentre vários arquivos, que você selecione um dos arquivos que tenha instruções de referentes a IA. E tem também melhorias significativas com relação à sintaxe. Por exemplo, aqueles templates que nós costumávamos utilizar, e @if, né, dentro da tag HTML, eles não serão mais bem-vindos à utilização da maneira tradicional. Já não eram em versões anteriores a essa, mas nessa a regra ficou mais restrita ainda. Bom,
Então, vamos iniciar. Bom, então nesse vídeo aqui, nós vamos iniciar com a preparação do ambiente. Então, nós vamos pegar exatamente esse item aqui, onde a gente vai ver qual é a versão do Angular, se o ambiente está preparado e tudo mais. Eu estou aqui com um terminal, na verdade eu resolvi abrir aqui vários terminais aqui, tudo bem? Dá para dar um zoom aqui, deixa eu limpar. O terminal ele já vai logo mostrando o que eu estava fazendo, tudo bem? Então, bom, primeiramente você tem que ver qual é a versão do Angular que você está utilizando. Para isso você pode utilizar o comando ngversion. Então, o comando ngversion ele dá não só a versão do Angular, mas ele mostra aqui de forma geral aqui como é que está o ambiente. Então você pode ver que eu estou aqui com a versão, deixa eu ver como é que está meu zoom aqui. Vamos puxar aqui de novo para ver se dá certo. Eu estou com a versão 21.2.1 do Angular e estou com essas versões aqui dos componentes, que são essas daqui, como você pode ver. Então, você, para fazer esse exemplo, não precisa exatamente estar com essa versão. Seria bom que você tivesse com o Angular 21, até porque houve muitas mudanças, né, do Angular 18, das versões anteriores para o 21, então é bom que você já vá se acostumando e se habituando com essa nova versão do Angular. Então, outra coisa que você tem que verificar no seu ambiente é qual é a versão do Node. Então, no caso, a versão do Node que eu vou estar utilizando aqui, se eu não me engano, aqui eu uso o NVM aqui, só para ver se eu uso mesmo aqui. No caso, você não precisa nem prestar atenção nisso. O NVM é uma maneira de você ter várias versões do Node na máquina e poder selecionar para aquele projeto em si, versão tal do Node, é bem prático. Mas o que vale aqui para você é que eu estou com a seguinte versão do Node, que é essa aqui. Eu estou com a 22.16.0 e, lógico, a versão do NPM que eu estou utilizando é a versão NPM-V a 10.9.2, como você pode ver aqui. Existe uma maneira de você verificar a versão do Angular de maneira mais sucinta, de maneira mais resumida, e é utilizando o comando ng-version, e aqui você pode ver que a gente viu apenas a versão do Angular e nós não tivemos aquela informação geral do ambiente. Caso você precise instalar o Node.js, caso, por exemplo, esse comando de versão do Node ele apresente comando não encontrado ou algo desse tipo, então normalmente é porque você não está com o Node instalado, então dessa maneira você pode vir aqui no site nodejs.org. Então aqui você já tem informações de como instalar, download, aqui na parte de download, você já tem aqui Docker, tem installers para o Windows, Zip, você inclusive escolhe aqui qual é o sistema operacional para poder... E aqui você vai ter uma explicação de como é que instala, e não é bem o foco desse vídeo aqui, a intenção desse vídeo é explicar como é que você instala o Node. Aqui a gente vai se limitar mais a Angular para que o vídeo fique mais dinâmico e mais rápido. E na instalação do Node ele também já instala o NPM. Caso você não tenha o Angular instalado, ou eu vou até tirar esses terminais aqui que nós não estamos utilizando, né? Ou então, de alguma maneira, precise atualizar o Angular, então você dispara o comando npm e "-g", por que o "-g"? Porque nós vamos instalar o Angular de maneira global, não é muito comum você instalar o Angular a nível de projeto, então geralmente você instala ele de maneira global. Então esse comando aqui, npm e "-g", não esquecer do "-g", @angular/cli, ele instala ou atualiza o Angular. Na realidade, ele apenas instala o Angular. Se você quiser instalar uma versão mais nova do Angular, você pode colocar @, aqui e a versão no final. Como, por exemplo, você pode colocar, se eu não me engano aqui no Angular, você pode colocar latest também aqui, dessa maneira. Vou até dar uma pesquisada depois que eu mostrar aqui. Ou seja, dessa maneira você instala a última versão do Angular. Uma outra maneira de você instalar o Angular é atualizar, desculpa, porque instalar é apenas esse comando mesmo que eu mostrei. De você atualizar é você desinstalar, colocar aqui um uninstall, não é? "-g", @angular/cli, /cli, então você desinstala e reinstala com o comando que eu já mostrei, que é o comando onde você pode colocar aqui ou então install, que surte o mesmo efeito. Dessa maneira, como você desinstalou e reinstalou, então surte o efeito de você realmente atualizar o Angular, porque dessa maneira ele já retorna com a versão mais nova. Bom, e para codificar, eu acho que nem precisaria dar essa informação, né? Porque é meio que lógico, mas nós vamos codificar aqui utilizando o Visual Studio Code. Então, para você instalar ele, você vem aqui nesse endereço
code.visualstudio.com. Isso aqui é uma instalação extremamente simples, principalmente se você tiver no Windows, né? É aquela velha instalação Next, e inclusive você pode instalar também utilizando Choco, se você preferir utilizar essas ferramentas, ou Winget também. Então, é isso aí. Então, eu vou pegar aqui o arquivo para ver, porque eu acho que a gente já conseguiu finalizar a nossa primeira meta aqui da nossa sequência. Então, sobre preparar o ambiente, nós já fizemos. Então, eu vou colocar aqui só para controle aqui um X. E o que nós vamos fazer agora é criar nossa aplicação. A gente vai aqui organizar, eu aconselho você a organizar suas aplicações por tecnologia. No caso aqui, como eu mexo com várias tecnologias, eu costumo organizar elas em pastas por tecnologia. Então nós vamos criar aqui a aplicação. Vamos ver aqui em que pasta eu estou. Deixa eu só dar uma limpada. Desculpa que eu me acostumei com o terminal do Linux e tem certas combinações de tecla que não funcionam aqui no PowerShell, mas algumas até funcionam. Eu estou aqui, inclusive eu estava fazendo os testes e eu já estou inclusive na página. Deixa eu ver que pasta que eu estou aqui. Estou num tempo. Vamos para a nossa pasta de projetos mesmo. Não sei se eu estou aqui na pasta correta. Então aqui mesmo eu estou na pasta projetos e vou entrar na minha pasta Angular e pronto. Eu aconselho você fazer dessa maneira, porque fica mais organizado. Então, para criar aqui uma nova aplicação utilizando o Angular, é o conhecido comando ng-new. Então, nesse próximo parâmetro, você informa qual é o nome da aplicação. No caso aqui, nós vamos manter esse nome. Inclusive, eu vou até colocar um 2, porque eu estava fazendo uns testes. Vou até ir aqui para o final do comando, para a gente pegar ele todo e explicar. Só que eu vou colocar aqui um 2, porque é arriscado ter uma aplicação com esse mesmo nome na pasta. Então, aqui eu estou já adiantando algumas coisas. Se eu não colocasse essas informações aqui no final, então aqui eu já estou dizendo que eu quero trabalhar utilizando SAS, né? E estou dizendo que eu não quero utilizar rotas, o recurso de rotas do Angular. Se eu não tivesse informado isso aqui, a instalação seria um pouco mais verbosa, porque ele iria perguntar isso para você. Não é? Então, mas eu já vou adiantar e vou colocar isso aqui e nós vamos criar a aplicação. Outra coisa, o comando para criar a aplicação é o ng-new e aqui é o nome da aplicação. Então, vamos criar agora. Nesse ponto aqui ele está perguntando se eu quero trabalhar no modo Server-Side Rendering. No caso aqui nós não vamos precisar, é um exemplo mais simples, é um exemplo mesmo estilo SPA mesmo, então vamos seguir o padrão que é não. E aqui, como eu estava falando, essa versão ela vem mais compatibilizada com o IA. Ele já pergunta aqui qual é o arquivo de boas práticas de IA que eu quero utilizar. Eu vou deixar aqui como um agents.md mesmo, ou então cloud, você escolhe aí. A gente nem vai utilizar muito esse recurso. Não, nós vamos utilizar a IA sim aqui, lógico. Aconselho você a utilizar a IA, como eu já falei. Aconselho você a utilizar a IA de maneira que você esteja ali acompanhando a IA, ela vai lhe ajudar, e não para pedir que a IA crie o código todo para você. Dessa maneira eu não acho legal, porque tem várias questões que isso implica, né? Por exemplo, a padronização do código, ele não cria os padrões exatamente como você quer, você vai ter que ficar espalhando arquivos MD de boas práticas com a sua maneira de programar. Muitas vezes isso não dá certo no final das contas. Eu acho que é melhor você utilizar a IA de maneira assistida, fazendo por blocos, né? Você pede para a IA criar aquele procedimento de envio de e-mail, então a IA cria aquilo, você dá uma revisada, vê como é que ficou. Não corre o risco de você ficar assim, sem entender o que você mesmo criou, né? Porque pode ser que ocorra, em vários casos ocorre de uma pessoa pedir para criar uma aplicação inteira lá, e até que funciona, né? Por fora a aplicação funciona uma beleza, só que o próprio criador não sabe muito bem o que foi escrito ali. Então dessa maneira eu não aconselho você utilizar a IA. Bom, ele criou aqui, e outra coisa, já que ele deu essa mensagem no final, você precisa ter o Git instalado. Nós não vamos aqui comentar sobre como instalar o Git, mas você precisa ter o Git instalado e configurado para poder criar uma nova aplicação Angular. E uma vez que nós criamos a aplicação, vamos dar só um ls aqui para ver onde é que ela ficou. Olha como eu já tinha uma que eu estava fazendo o teste, né? Então nós vamos aqui entrar na parte da aplicação, no caso nós vamos entrar na que nós criamos, que é a 2, e nós já vamos aqui preparar e abrir o Visual Studio Code para codificar. Ele abriu aqui em outro monitor, eu já vou trazer para cá. Eu costumo utilizar o Visual Studio Code de uma maneira diferente. Como eu trabalho com várias tecnologias, eu utilizo o recurso de profiles do Visual Studio Code para dividir por tecnologia. Por quê? Quando você muda um profile desses, ele
carrega apenas as extensões que estão dentro do profiling. Então vamos dizer que se você estiver, por exemplo, trabalhando com React, você vai instalar extensões que são adequadas para o React. E já se você estiver trabalhando com Ionic ou Angular, então essas extensões são outras. Isso evita de ter muitas extensões carregadas, né, extensões, desculpa, e também evita de causar conflito entre extensões, então eu prefiro utilizar dessa maneira. Então, como nós vamos utilizar aqui um projeto com Angular, como eu trabalho também com Ionic, e o Ionic ligado a Angular, né, o Ionic tendo o Angular como base, então eu junto aqui os dois num profile só, e para Angular eu também utilizo esse mesmo profile. Então, ele já está no profile correto, então eu não preciso mexer aqui. Vamos por hora tirar essa parte aqui para abrir mais a questão do código. Então, aqui eu vou passar de maneira bem por alto mesmo, diminuiu bastante essa quantidade de arquivos aqui nas versões novas do Angular. Então, vamos lá, de uma maneira bem sucinta aqui. A gente tem um arquivo inicial de configurações da aplicação. Esse aqui é o arquivo principal da aplicação, é como se fosse o index HTML da aplicação. Esse arquivo aqui, ele não é o index, porque na verdade o index é esse aqui, mas ele complementa, ele é como se fosse o arquivo inicial da aplicação. Os estilos desse arquivo aqui, então esse CSS é desse arquivo aqui, vou até dar uma limpada aqui, tá ficando meio sujo. Esse daqui são os estilos SAS, porque nós escolhemos SAS, né, quando vamos criar o projeto. E aqui é de costume o Angular ele cria um arquivo spec, que é um arquivo de teste, que já está utilizando aqui o Vitest, né? E mesmo assim ele deixou, apesar de estar utilizando o Vitest e não o Jest aqui, ele deixou com a sintaxe bem parecida com a sintaxe como era anteriormente. Então, dessa maneira, esses três arquivos são relacionados. Aqui é a parte de HTML. Na realidade, 4, né? Eu vou até limpar aqui para ficar melhor. Esses 4 arquivos aqui, eles são totalmente relacionados. Aqui é a parte de visualização, a parte de HTML, aqui é a parte de estilos, né? Testes, e aqui é a parte de código do arquivo, vamos dizer assim, do arquivo principal da aplicação. Aqui nós temos o arquivo sim, isso aqui é o index da aplicação, é isso aqui que é realmente o arquivo inicial da aplicação, vamos até dar uma olhada rápido nele. Então é aqui onde você realmente tem o título da aplicação, tem as meta tags da aplicação aqui, o body é aqui onde fica, e veja só que aqui nós temos esse app root, então é aqui onde vai ser carregado, por exemplo, esse componente aqui, que é o componente app, que é o componente root principal da aplicação. Bom, então aqui nós temos também o arquivo main.ts, é onde você faz configurações relacionadas a bootstrap da aplicação. Eu não vou entrar me aprofundar nesse arquivo. Aqui são os arquivos de estilos globais, onde você codifica estilos de maneira global para a aplicação toda e não por componente, né? E temos alguns arquivos que são específicos, por exemplo, aqui, é um arquivo específico do editor, onde você, por exemplo, coloca configurações, por exemplo, de ortografia, vamos ver se é até isso mesmo, porque nesse caso aqui não de ortografia em si, mas configurações do próprio editor, por exemplo, olha, o tamanho da indentação, o tipo de quote que vai utilizar, se é single ou não, o tamanho máximo da linha, se vai ter essa regra ou não, ou são arquivos específicos para o editor em si. Temos o git ignore, né? Aqui já tem, por padrão, já coloca alguns arquivos que vai ignorar aqui no git. Isso daqui é o prettier, que é uma biblioteca que ajuda na formatação, dentre outras coisas. Vamos até ver aqui rapidamente a configuração. Inicialmente ele cria uma configuração extremamente básica aqui, está apenas falando de single quote aqui, qual é o tipo de arquivo que ele vai verificar, se quer só HTML, parser. Esse aqui é um dos arquivos mais importantes do projeto, que é o arquivo de configuração do Angular. Nessa aplicação aqui nós não vamos precisar mexer nesse arquivo, mas em outros vídeos aqui do canal você pode dar uma pesquisada, eu explico como é que você configura esse arquivo, tem muita coisa importante realmente nesse arquivo. Por exemplo, regras de tipo, dependendo do tipo de compilação, né? Se você compilar, fazer um build de produção, o que ele deve fazer, quais são os scripts externos JS que ele vai importar na compilação. Então esse arquivo é realmente muito importante mesmo. Mas ele não será tratado muito aqui porque a gente vai dar mais dinamismo aqui para o vídeo, deixar ele mais rápido. Os arquivos do NPM, né, que onde nós temos aqui os pacotes, que nós vamos, tanto os pacotes de
dependências de desenvolvimento, como os pacotes de dependências da aplicação em si, dentre inclusive aqui os comandos que nós vamos utilizar para executar a aplicação. README, ele cria aqui um README com algumas informações iniciais, os arquivos de configuração do TypeScript, eu estou passando mais rápido aqui para não perder muito tempo com isso. Bom, então vamos pegar aqui nosso roteiro aqui e ver onde nós ficamos. Então, podemos dizer que nós terminamos a parte de criação da aplicação, aprendemos a criar uma aplicação Angular. Aqui nós também aprendemos a não só abrir, como eu coloquei aqui, eu poderia ter colocado escrito mais, mas utilizar inicialmente o Visual Studio Code para codificar a aplicação, fazer aquela configuração básica inicial, e nós vamos agora modificar o layout da página principal para que ele fique de acordo com o que nós vamos precisar desenvolver aqui. Então, só para complementar mais a parte de Visual Studio Code, então aqui eu vou mostrar aqui por alto as extensões que eu tenho instalado. Se eu digitar aqui, inclusive tem até umas deprecadas aqui que era para eu ter excluído. Tudo bem? Se eu digitar aqui @installed, eu tenho aqui as extensões que eu tenho instalado. Tá meio que misturado aqui, mas uma que é essencial para você utilizar é o Angular Language Service. Essa extensão aqui, ela é algo que não pode faltar no desenvolvimento utilizando o Visual Studio Code com o Angular. Então tem outras auxiliares, como essa Angular Snippets, que inclusive tem algumas que já estão aqui desatualizadas, mas eu posso dizer que a principal mesmo, fora outras acessórias aqui, é essa aqui. Você precisa utilizar o Angular Language Service. Essa você não pode deixar de instalar não, se você quiser desenvolver Angular. Vou até entrar nela aqui, ó. Você vê, ela tem aqui, ó, 9 milhões, mais de 250 mil downloads, e aqui ele dá uma explicação geral sobre ela. Só para a gente falar mais nessa parte aqui de Visual Studio Code, para a gente não ficar praticamente só na abertura do Visual Studio. Então, agora nós vamos para essa parte aqui, que é o layout da página principal. Então nós vamos fechar tudo aqui. A página principal, como eu falei, inclusive é sempre bom, antes de mexer num layout da página principal, a gente executar a aplicação. Isso é uma coisa que eu sempre aconselho, porque de repente o próprio template inicial da aplicação já está com erro, Então uma boa maneira de você verificar isso é você disparar um comando, compilar a aplicação. Para você compilar uma aplicação Angular, você dispara o comando ngbuild. Então isso aqui já é uma maneira de você dar uma checada geral nos erros. Se você quiser ver os comandos, você disparando aqui um Ctrl+Shift+P, inclusive essa janela aqui, eu não sei se eu vou conseguir agora, você pode mover ela, muitos não sabem, até para deixar no lugar aqui mais adequado. Se você abrir aqui o package.json, você tem aqui alguns comandos que você vai poder utilizar. Deixa eu fechar aqui porque ficou aí alguns comandos que você vai poder utilizar. Por exemplo, nós já utilizamos esse aqui, o ng. Esse comando que eu acabei de utilizar aqui, você pode utilizar também npm run build. Quando você vê um comando desse aqui, você pode pensar assim, não, eu posso disparar esse comando, por exemplo, watch, npm run watch, npm run test. Então esses comandos aqui você pode disparar dessa maneira. Você pode tanto disparar o comando na versão original mesmo do Angular, ngserver, ngbuild, e também pode disparar o comando a maneira node, a maneira npm, que é, por exemplo, o server. Quando é o start, tem uma característica interessante, é que você não precisa digitar npm run start, você pode digitar somente npm start, que funciona. Ok, então vamos aproveitar, já que nós falamos de npm, então para eu executar a aplicação, eu posso disparar o comando ngserve ou então apenas ngs, dessa maneira, e eu posso opcionalmente abrir a janela. Então, por padrão, o Angular ele não abre a janela. Como nós vamos precisar, o que é abrir a janela? Ele não abre a janela do navegador para a gente ver a aplicação rodando, Então, mas eu quero que ele abra, então eu vou colocar o open aqui. Note que eu estou abreviando bastante o comando, aqui pode ser server, eu coloquei só um S aqui, Então, vamos executar para ver o que ocorre. Então, como você pode ver aqui, ele já compilou a aplicação, por padrão, o Angular ele abre aqui nessa porta 4200,
Então, eu já estou com ele aberto aqui, vou trazer a aplicação aqui para você dar uma olhada. Ele gera essa aplicação aqui por padrão, que é uma aplicação mesmo bem carente de componentes, de estilos em geral, né? Então, mas nós vamos fazer algo que a gente sempre costuma fazer aqui, nós vamos tentar colocar isso aqui meio quase que lado a lado, vamos ver como é que fica. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, pronto. Então pegamos aqui os dois, vamos ver se a gente consegue trabalhar dessa maneira aqui. Bom, para a gente codificar o arquivo principal da aplicação, como eu já falei, ele é esse arquivo aqui. Não é? Na verdade, essa sequência de arquivos aqui. Nós vamos, primeiramente, mexer na parte visual desse arquivo. Então, nós vamos editar o app.html. Então, vamos abrir ele aqui, app.html, e já vamos dar aqui um Ctrl A, sem medo, e tirar totalmente esse código. E quando eu salvar aqui, você vai ver que ele tem também um hot reload, né? Em que ele já atualiza instantaneamente aqui a visualização. Não é? Então, inclusive, esse código que o Angular inicialmente cria, ele coloca os estilos misturados, não sei qual foi aí a intenção, mas ele coloca os estilos misturados dentro do HTML mesmo. Então, aqui nós vamos criar... Eu vou até tirar vou dar um Ctrl B para eu tirar essa janela. Nós vamos criar aqui uma aplicação bem básica mesmo. Vamos começar codificando. Eu vou colocar aqui um header, utilizar um pouco de semântica aqui. Né? Vamos colocar mais uma div aqui dentro. Aqui dentro a gente vai colocar mais um H1. Depois a gente muda aí. Você nota que a IA já está dando uma ajudinha legal aí. Vamos colocar um P também aqui. Então, nesse H1, vamos colocar Finance App, pode ser mesmo. Vamos só colocar aqui Angular aqui na frente para ficar mais nítido que nós estamos trabalhando no Angular. Colocar qualquer coisa aqui, por exemplo, consulta ao mercado financeiro. Vamos deixar assim mesmo. Aqui a gente vai criar, como nós criamos aí o header, nós vamos criar aqui um main. Vamos aproveitar para colocar aqui embaixo também um footer. Já a gente vai preencher tudo isso aí. Então, aqui no main, a gente já vai criar 3 sections aqui. Então, section, outra, vamos duplicar, triplicar aqui, isso aqui. Então, ainda não está dando para ver nada do lado do layout aí. Nessa primeira aqui, vamos até dar uma divisão um pouco maior aqui. Nessa primeira aqui, nós vamos colocar aqui um label, por exemplo, selecione a ação, e bem aqui nós já temos um select em que nós vamos informar qual é o papel, qual é a ação. Então ele já está aqui sugerindo alguns nomes e já sugeriu aqui alguns códigos. A gente vai por hora deixar assim, porque nós estamos apenas pensando aqui em como desenhar a nossa tela. Vamos ter também aqui um botão, que é um botão exibir. Esse botão aqui vai, por exemplo, daqui a pouco, quando tiver a tela feita, eu vou explicar qual é a ideia, o que vai fazer cada coisa, não é? Então, a gente tem aqui embaixo nós vamos fazer um gráfico ficar aqui embaixo. Então nós vamos colocar um H2, por hora nós vamos até deixar assim mesmo, vamos trocar isso aqui pelo um gráfico. Vou colocar aqui o texto só para colocar gráfico com valores, vamos colocar algo desse tipo, só para identificar que aqui vai ficar um gráfico. Esse gráfico vai ser um componente. Aqui nós vamos colocar 2 pontos com o código da ação. Eu vou por hora pegar um código desse aqui para deixar, depois isso aqui vai ficar tudo dinâmico, né? Não vai ficar realmente assim como você está vendo. E já vamos deixar aqui um espaço para colocar as mensagens de erro, né? Aqui eu vou colocar só aqui um P. Vamos colocar, por exemplo, aqui mensagem de erro. Ok, a tela, pior do que isso, eu acho que... E esquecemos aqui de codificar o nosso footer, onde nós vamos colocar aqui desenvolvido por, aí você vai colocar seu nome aí. Eu vou colocar aqui o nome do canal, Code Total, né? Depois nós ainda vamos ajeitar isso aí para ficar melhor. Ok, agora nós vamos criar uns estilos. Vou tentar abrir aqui o arquivo de estilo app.scss para a gente começar a estilizar. Bom, primeiramente, nós vamos ter que espalhar umas classes aqui. Dessa maneira, você vê que a aplicação ficou totalmente desestilizada e aqui estilo não vai ser bem o foco. A gente vai fazer uns estilos bem mesmo, light mesmo, só para não ficar sem estilos, né? Aqui nós vamos colocar, por exemplo, uma classe AppRoot, logo no header. Aqui é como se fosse, nós vamos colocar o branding aqui, uma classe chamada branding. Nós vamos ainda codificar isso aí. E nessa parte aqui desse subtítulo, nós vamos criar uma classe aqui chamada subtitle. Pronto. Aqui no main, a gente vai chamar ele de container. Vamos criar uma classe aqui, vamos chamar ela de container.
Controls Card, vamos colocar duas classes aqui, deixa eu colocar dentro do chave classe dessa maneira. Esse select aqui, nós vamos também dar uma classe para ele aqui, por exemplo, estoque. Na verdade, a gente vai dar um nome para ele, a gente precisa dar um nome para ele apenas para que fique melhor de você trabalhar com esse label. Então a gente vai colocar aqui stock select, vamos só mudar aqui, stock select. Isso porque quando você clica no label, a gente vai colocar o ID como stock select aqui, então esse label vai ficar ligado a esse componente, né? E nesse div aqui, para a gente colocar lado a lado direitinho, eu vou recortar aqui, vou criar uma div aqui, apenas para codificar aqui um estilo, para que ele fique... Vou dar uma classe aqui, por exemplo, controls row. Ok, até então, o que nós estamos fazendo é só atribuir classes, nós ainda não estamos realmente estilizando. Esse session aqui, por exemplo, vamos também dar uma classe para ele, por exemplo, vamos chamar aqui de... que é a parte do gráfico, né? O card do gráfico, vamos chamar ele dessa maneira. E aqui a gente pode colocar como chart de gráfico, né? Title, para a gente codificar esse título aí também. Essa de erros, nós vamos criar apenas uma mensagem de erro, vamos criar uma classe erro aqui. E nesse parágrafo vamos colocar isso aqui como, por exemplo, erro text, que nós vamos colocar ele como vermelho, vamos mudar aqui um pouco. E o footer, nós vamos criar aqui uma classe e chamar de footer mesmo. Pronto, já podemos ir para o arquivo de SAS, onde nós vamos codificar isso aí. Podemos utilizar aqui o host para criar estilos que vão servir para o componente inteiro, até mesmo mudar estilos globais, como por exemplo aqui a gente pode definir uma font family aqui. Vamos utilizar essa sugestão mesmo aí. A gente pode definir, por exemplo, cor da fonte, a cor geral da fonte, de maneira geral, uma cor de background aqui também. Vamos colocar um background color, que eu inclusive errei aqui. E vamos definir também aqui um min height para 100 VH. Ó, você viu que ao salvar, a aparência já está ficando um pouco melhor. Então, para esse, vamos agora estilizar esse header aqui, que eu coloquei como um app root. Na verdade, fica melhor colocar como um app header aqui, então vamos mudar. Não seria app root, não está muito de acordo. Então, app header. Vamos salvando. Ó, já ficou aqui bem interessante mesmo. Eu estou até seguindo mesmo a sugestão da própria. Dentro aqui nós temos o brand. Então, como o brand aqui está dentro desse HTML, nós vamos fazer aqui dentro mesmo. De maneira que eu vou abrir aqui a tag, a classe, né, brand, ficou enorme mesmo, e aqui o subtitle que nós criamos, né, lá, que vai ficar dessa maneira aí. Então, a aplicação já está meio que tomando bem melhor do que o que estava, né, então, com paciência a gente vai conseguindo criar aqui, dando uma melhorada nos estilos. Agora nós vamos estilizar essa parte do container. Parte do container, eu vou até aceitar aí para ver como é que fica. Já ficou bem melhor. Eu vou aceitar essa sugestão aí. Para estilizar, a IA de certa maneira ajuda bastante. Vamos dar uma estilizada nesse control role aqui, onde nós vamos estilizar o select e o button. A gente vai dar um estilo pro. Vou até deixar fora mesmo aqui. Deixa eu ver se está dentro do container. Tá tudo dentro do container, então a gente coloca ele nesse nível aqui, por exemplo, a gente pode colocar aqui, onde nós vamos estilizar aqui o select. Ele é uma tag, né? Então você coloca ele dessa maneira aqui para estilizar. O select já ficou um pouco maior e deixa eu puxar isso aqui para baixo. Deixa eu ver aqui como é que ficou, se ele vem traz mais alguma sugestão. Não, vamos para o button, dar uma estilizada nesse button aí para dar uma melhorada geral nele. Ficou bem melhor. Aqui nesse select, uma outra coisa que eu vou fazer é aumentar aqui, talvez aumentar um pouquinho o tamanho dele, colocar um min width aqui para ele não ficar tão pequeno, né? Ficar tão feinho aí imprensado. E, inclusive o label, deixa eu ver se o label está aqui. Como o label ele está fora, né, desse controls rows, então deixa eu ver se nós só temos esse label aí. Então a gente pode colocar ele aqui sem problema, acho que sim, tudo bem. Vamos colocar aqui o label, dá uma estilizada, ficou bem melhor assim. E a versão desabilitada, nós vamos precisar desabilitar esse componente, desculpa, esse botão, então vamos logo criar uma versão disable dele. Então
button, é assim que você faz, você coloca um colchete aqui, disable, e a gente pode até testar ele colocando como disable aqui para ver como é que fica, né? Então você pode colocar aqui disable, ele vai ficar dessa maneira aí. Temos só aqui a questão que faltou do erro. Vamos aqui, ele está totalmente fora, talvez a gente possa colocar aqui. Ele está dentro do container ainda, né? Se eu não me engano, então vamos colocar aqui erro, e a gente criou uma error text dentro, né? Então, ok, ficou bem legal dessa maneira aí. E o footer, tá faltando a gente só fazer a estilização do footer. Bom, então deixa eu ver aqui quanto tempo já foi. Nossa, para mim aqui já se passou muito tempo. E ficou razoável para início. Nós ainda vamos estilizar outras coisas aqui, como por exemplo o componente. Nós vamos criar um componente aqui nas próximas etapas e vamos precisar estilizar ele, é um componente gráfico. Mas nós vamos marcar só aqui nosso andamento. Então, a parte de layout do arquivo principal, do app.html, nós acabamos de fazer. Pode ser que tenha ficado algum detalhe aí faltando, a gente vai vendo isso na proporção que vai dando continuidade ao desenvolvimento. Caros, então é isso. Nos próximos vídeos nós vamos dar continuidade a essa sequência aqui. Eu agradeço pela atenção, gostaria que você curtisse o vídeo e seguisse o canal, e até a próxima.